questão da banca VUNESP e desta vez o assunto é colocação pronominal. Quando nós falamos em colocação pronominal, precisamos aí prestar muita atenção para saber em qual posição, em qual colocação que o pronome irá ficar. Por exemplo, uma próclise. Nossa, professor, o nome aí parece difícil, mas se nós pegarmos esse nome próclise e pegarmos ali as duas primeiras letras, PR, significa que o pronome precisa vir antes do verbo. Tem também mesóclise. O me vai me indicar que ele precisa ficar no meio, como aquelas palavras ali utilizadas em escrituras sagradas, em textos literários, chamar-te-ei, procurar-te-ei. E também as ênclises, que encerra, ou seja, que traz aí uma finalização. Por exemplo, ao invés de falar nos encontramos no shopping, vou falar encontramo-nos no shopping. Para isto, também é necessário prestar atenção naqueles verbos que terminam com a letra R. Se eu falo, por exemplo, vou encontrar ela, vocês percebem aí que ao mencionar encontrar ela, parece que ficou uma palavra só? A isso nós chamamos de eufonia. Mas para resolver então esse problema, o que eu faço? Encontrá-la. E também aqueles verbos que terminam em M. Sequestraram ele, sequestraram-no. E é necessário aí mencionar que os pronomes também, eles têm aí uma função importantíssima. Eles servem para retomar um assunto que já foi aí mencionado anteriormente. E percebam que em cada uma dessas frases aqui que foi colocada na questão da banca VUNESP, se nós lermos da forma que está, nós vamos entender sem nenhum problema. Mas qual que é o nosso desafio na hora da prova? Conseguir aí fazer conforme a norma padrão da língua portuguesa. Vejam só, penso no futuro e para garantir ele faço poupança. Nos empenhamos para dar bons exemplos para nossos filhos. É um amigo de infância e não vejo-o faz tempo. Meus pais sempre dizem que é para mim ser honesto. Quanto às contribuições, alguns as fazem anonimamente. Lendo desta forma, parece que não há erro nenhum. Eu compreendi perfeitamente a mensagem que cada uma aqui está expressando. Mas precisamos saber em relação à colocação dos pronomes. E é importante nós prestarmos atenção aos pronomes oblíquos átonos. Por exemplo, o me, o se, o te, o nos, o vos, o a, o lhe, o lhes. Vamos verificar aqui onde estão cada um desses pronomes. Penso no futuro e para garantir ele, faço poupança. Lembra que eu mencionei dos verbos terminados em R? Então, conforme a norma padrão, o correto é penso no futuro e para garanti-lo, faço poupança. Sendo assim, a letra A não segue a norma padrão da língua portuguesa. Letra B. Nos empenhamos para dar bons exemplos para nossos filhos. Quem se empenhou? Nós. E aqui está, nos empenhamos. Aqui está o pronome oblíquo, mas percebam que não tem nada antes dele. Então, ele não pode ficar sozinho aqui. Sendo assim, o correto seria empenhamo-nos. Pronome oblíquo não pode iniciar sem ter aqui nada na frente o acompanhando. Não inicio frase com pronome oblíquo. Sendo assim, a posição dele é depois do verbo empenhar, o que nós chamamos de ênclise, porque encerra, fica no final do verbo. Letra C. É um amigo de infância e não vejo-o faz tempo. É um amigo de infância e não vejo ele. Esse o aqui remete então a ele e verifiquem que aqui eu tenho um não. Palavra negativa sempre atrai o pronome oblíquo para a frente do verbo. E aqui no caso é o vejo, que vem do verbo ver. Se aqui tivesse nunca, jamais, atrai o pronome oblíquo. Então, qual o correto? É um amigo de infância e não o vejo faz tempo. Letra C também incorreta. Meus pais sempre dizem que é para mim ser honesto. Meus pais sempre dizem que é para
eu ser honesto. Mim não faz, eu faço. É para eu fazer, para eu comer, para eu estudar. Letra E. Quanto às contribuições, alguns as fazem anonimamente. Onde que está o pronome oblíquo? As. Esse as retoma o quê? Contribuições. Eu não preciso falar. Quanto às contribuições, alguns fazem as contribuições anonimamente. O as retoma o termo que já foi mencionado aqui anteriormente. E notem que eu tenho aqui um pronome. O pronome indefinido atrai o pronome oblíquo aqui. Então, ele tem que ficar aqui na frente. Ele não está sozinho, ele está acompanhado do pronome oblíquo. Então, nós chamamos de próclise, porque o pronome oblíquo fica primeiro que o verbo fazer. Então, prestem atenção, esta é a alternativa correta. Estudem os pronomes oblíquos, as posições e as particularidades em que eles devem ficar. Porque, lendo da forma que está sem a correção, há compreensão normalmente. Mas na prova do concurso, será cobrado de você aí o entendimento da norma padrão e a colocação dos pronomes. Em breve aí eu retorno com mais dicas para vocês e até a próxima.